Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é quinta-feira, dia 21 de dezembro de 2023. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será O Milagre do Purim. O texto que nos acompanhou durante toda essa semana foi o texto de Isaías capítulo 49, verso 6, que diz assim: Farei também com que vocês sejam uma luz para os gentios, para que você seja a minha salvação até os confins da terra. Antes de podermos estudar um pouco mais aquilo que é o nosso tema de hoje, eu gostaria de convidá-lo para orar comigo. Obrigado, Pai, por tua palavra, pela certeza que temos de que através dela o Senhor quer falar com cada um de nós. Nos ajude a podermos entender o teu recado e a tomar posturas diante da tua palavra. Que o teu Espírito fale conosco, pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Quando olhamos para a história de Esther e Mordecai, nós percebemos que Amã estabeleceu um propósito. Utilizando um hábito religioso da época, que era o hábito de lançar sorte, estabeleceram o dia do Purim, que era o dia que a sorte, eles acreditavam, os persas acreditavam que os deuses trabalhavam através desse ato de lançar sorte para fazer com que a sua vontade fosse demonstrada. E um dia foi estabelecido para que todos os judeus fossem mortos no país todo. Esther acabou entrando diante do rei, teve a oportunidade de poder demonstrar toda a trama que tinha sido feita por Amã. Amã acabou perdendo a própria vida por conta disso, mas o dia do Purim ainda havia sido estabelecido. E havia uma norma, uma lei que dizia que uma lei dos medos e dos persas não poderia ser revogada. Era uma lei que tinha que ser cumprida. E agora o rei vai dizer para Mardoqueu: Mardoqueu, você tem agora o meu anel de selar, pense numa saída. E aquilo que você achar que dá para poder ser feito, para poder reverter esse quadro, você faça. E a única saída que Mardoqueu conseguiu encontrar foi estabelecer um novo edito que dava aos judeus a possibilidade de se defender dos ataques que sofreriam no dia do Purim. No dia estabelecido, havia realmente uma hostilidade contra os judeus. Havia muita gente que os odiava. E muita gente, nesse dia, no dia do Purim, eles tentaram matar os judeus. Foram para poder atacá-los, mas eles estavam preparados para se defender. E agora, através da força, do poder que Deus deu a eles não apenas conseguiram se defender, como conseguiram vencer os inimigos que estavam contra eles. A tal ponto que Esther chegou ao ponto de pedir um segundo dia para que os inimigos dos judeus fossem destruídos. E houve ainda em alguns lugares, não foi em todo o império, mas em alguns lugares onde havia uma concentração maior de inimigos, que os judeus tiveram a oportunidade também de se defender desses ataques que haviam sofrido em relação a esses inimigos e puderam também conseguir uma justiça diante daquilo que havia sido feito contra eles. Por isso, aquilo que foi um gesto de destruição para os judeus acabou se transformando num gesto de salvação e, ao mesmo tempo, de acabar com a força dos inimigos sobre eles. Os judeus tiveram a oportunidade de poder se estabelecer de forma firme dentro do império. Aquilo que era uma maldição se transformou numa bênção. Uma das coisas que são muito interessantes no livro de Esther é que a palavra Deus, o nome de Deus, não aparece uma única vez no livro todo. Nenhuma única vez. O nome de Deus ou a palavra Deus não aparece nesse livro. E os comentaristas bíblicos mencionam que essa foi uma das razões pelas quais esse livro gerou muito comentário no sentido negativo no decorrer da história, porque é um livro que está na Bíblia, mas que não aparece a palavra Deus, nem o seu nome. Quando você olha para esse livro, você percebe uma coisa: esse livro está falando de uma história
regular, uma história que aconteceu em determinado momento da experiência humana, do povo de Deus, e apesar de não mostrar o nome de Deus, você percebe a ação de Deus sendo desenvolvida em toda a história. Em cada capítulo desse mesmo livro, você percebe Deus agindo. O que essa história de Esther vai nos ensinar, e por isso a gente fala do milagre do Purim, é que apesar do nome de Deus não ser aqui mencionado, o que fica muito claro é que Deus agiu de forma oculta pelo meio da história dirigindo o seu povo. Que quando você olha para a história, agora sob essa perspectiva, você olha para uma família arrebentada, destruída, que foi levada para o cativeiro. Uma menina que acabou se tornando órfã. Um homem que sofre uma perseguição brutal por parte dos seus inimigos. Você olha um povo que recebe sobre eles uma lei ou um decreto de que todos devem ser mortos num único dia. Você olha para essa história e conseguir perceber que dessas circunstâncias totalmente negativas, a história ela tem uma reviravolta e no final o nome de Deus é exaltado e o povo de Deus é preservado. Você percebe nitidamente que por detrás de cada capítulo da história, o Senhor Deus está agindo. Se há uma coisa que nós podemos trabalhar de forma muito clara na nossa vida, meus queridos amigos, é de que Deus se preocupa conosco. Deus age através da história, com o propósito de poder nos salvar, mas também com o propósito de vindicar o seu próprio nome através de nós. Por isso, todas as vezes que você tiver vontade de desistir, não desista. Se coloque nas mãos de Deus e deixe que Deus seja Deus na sua vida. Eu gostaria de orar pedindo a Deus para que Ele nos ajudasse a enxergar a sua mão, ainda que de forma invisível, dirigindo cada capítulo da nossa vida. E que nós tivéssemos a possibilidade de poder nos submeter a Ele, independente das circunstâncias. Você quer se unir a mim nessa prece? Obrigado, Pai, por Tua palavra e pela certeza que temos de que o Senhor age na história com o propósito de nos salvar e de vindicar o Teu nome na nossa vida. Nos ajude a podermos nos lembrar disso em cada momento. Nos colocamos em Tuas mãos. Também colocamos diante do Senhor cada pedido que foi enviado para a nossa comunidade de oração, bem como aqueles que ficaram mudos lá no coração desse meu irmão, dessa minha irmã que ora comigo. Responde de acordo com a Tua vontade, pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Bem, você já sabe que amanhã será sexta-feira e às sextas-feiras fazemos um estudo adicional do nosso tema principal da semana. É isso que faremos amanhã. Eu estudo a lição. E você?